Vamos ler a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 8, versículos 10 a 17. Acompanhe a leitura aí, por favor. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos da cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para a descobrir não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Vamos orar? Pai, acabamos de ler a Tua palavra. E se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós não vamos entender nada nessa noite. Precisamos que o Senhor nos oriente, precisamos que o Senhor se apiede de nós. E oramos humildemente, pedindo que o Senhor desvende os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Recebe, ó Deus, a nossa oração, que fazemos humildemente em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero tratar sobre o tema como viver em um mundo marcado por injustiças. Como viver em um mundo marcado por injustiças. Se você tem uma boa memória, então você vai lembrar que há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, eu falei sobre injustiça também. Só que eu falei numa perspectiva diferente. Algumas semanas atrás, eu falei sobre o tema por que justos sofrem e ímpios prosperam. Então, a minha ênfase naquele sermão era sobre o porquê. Hoje eu quero falar sobre o como. A minha perspectiva, a minha ideia é tentar entender com você como viver em um mundo marcado por injustiças. Nós já percebemos, já analisamos, já nos debruçamos sobre o tema por que Deus permite a injustiça no mundo. Trabalhamos esse tema. E hoje, então, eu quero partir do princípio de que a injustiça existe e nós, como cristãos, vivendo num mundo marcado por muitas injustiças, como nós devemos nos comportar. De fato, meus queridos, ninguém vai negar aqui que a injustiça é algo que nós conhecemos não somente pelos livros. Quando eu falo de injustiça em nosso contexto, ninguém precisa questionar sobre o que será que o pastor vai pregar. O que é injustiça? Ninguém faz esse questionamento, porque todos nós convivemos diariamente com atitudes injustas. Convivemos com a injustiça diariamente. Por exemplo, às vezes pessoas honestas perdem o emprego, enquanto trabalhadores desonestos são promovidos a altos cargos. E nós lidamos com experiências dessas injustiças. Às vezes, homens de Deus são presos, enquanto que homens ímpios estão nos mais altos cargos.
Às vezes, meus irmãos, estudantes trapaceiros são aprovados, enquanto aqueles que se dedicam, estudam, se debruçam nos livros, passam pela recuperação e às vezes até são reprovados. E nós lidamos com essas atitudes injustas. Elas são uma realidade em nossa experiência diária. Em 2022, viralizou um vídeo, acredito que muitos aqui assistiram, talvez todos, no qual uma mulher lá em Nova York, os ministros do STF estavam lá em Nova York, e uma mulher questionou o ministro do STF, Gilmar Mendes, perguntando se no Brasil o crime compensa. E aí então, nós ficamos assim estarrecidos, porque o ministro não respondeu a pergunta. E aí, então, se nós partirmos do pressuposto de quem cala consente, então, o ministro do STF fazendo uma afirmação dessa, a gente fica meio que... Se o ministro do STF está dizendo um negócio desse, então a gente vai dizer o quê? Se o crime compensa no Brasil. E, de fato, irmãos, eu temo dizer isso, mas, às vezes, eu fico pensando que, de fato, o crime acaba, muitas vezes, num pensamento ímpio, compensando em nossa nação. Pastor, explique por que o senhor está falando. Vou explicar. De acordo com o Instituto de Pesquisa Sou da Paz, no ano de 2021, apenas 35% dos casos de homicídio doloso, aqueles que são com intenção de matar, apenas 35% dos casos de homicídio doloso foram esclarecidos no ano de 2021. No ano de 2020, ainda a média foi menor, 33%. Dos homicídios foram esclarecidos. Isso significa que, nesses anos, de 3 homicídios, 2 caíram no esquecimento. 2 não foram esclarecidos. Apenas 1 foi esclarecido. Ou seja, de 3, a família chorou, perdeu um ente querido por 2 e não viram o caso solucionado. Muitas vezes nem souberam a razão, quem matou, por que matou. Não souberam, não foi esclarecido. E, irmãos, aqueles que foram esclarecidos, nem precisa dizer como a justiça do Brasil é. Nem precisa dizer. Porque se você tem 2 de 3 que não são esclarecidos, 1 de 3 que é esclarecido, como são as penas? Nós já conhecemos como funcionam. E essa é a realidade. E a questão que fica para nós é como explicar aos nossos filhos a injustiça no Brasil. Como explicar? Às vezes a gente não sabe como explicar. Eu lembro que há alguns anos atrás, quando a minha filha tinha 6 anos, então nós vimos um caso de uma pessoa que tinha sido claramente condenada, culpada, e essa pessoa foi elevada a um cargo. E a minha filha me perguntou: papai, ele estava errado? Eu disse: sim. Papai, ele era culpado? Sim. E por que isso aconteceu? E eu não sabia como explicar. Como explicar uma menina de 6 anos? Quando nós falamos tanto sobre justiça, quando nós incentivamos tanto a que ela tenha atitudes justas, qual a explicação que eu posso dar? Eu não sabia explicar, eu não sei explicar. A não ser que eu peça para ela olhar para o Senhor, que o padrão é o Senhor, coisa do tipo. Mas a questão é como nós explicamos aos nossos filhos que alguém tira a vida de outra pessoa, e que essa pessoa que tira a vida de outra pessoa, então, ela vai ficar impune, nada vai acontecer com ela. Como eu vou explicar isso? É difícil explicar. Aliás, até para nós é difícil entender. Para nós é difícil entender. Então, meus irmãos, como viver diante de tantas injustiças que nós presenciamos e muitas vezes das quais nós somos vítimas? Salomão se debruça sobre este tema, sobre esta questão, no texto que nós lemos. E vamos ver como ele aborda aqui. No versículo 10, ele diz assim: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Agora eu vou pular para o 14, ele diz: ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Observe o contraste que Salomão está fazendo aqui. Ele diz que há perversos que são sepultados, enquanto que há pessoas que fazem o bem, que são esquecidas.
Para que você possa entender o que Salomão está dizendo aqui, então você precisa entender o sentido de que ele fala de ser sepultado. Porque para a gente aqui, numa primeira leitura, parece que não tem muita diferença. Ser sepultado, ser esquecido, mas o ponto aqui é o seguinte, é de que no Antigo Testamento, o sepultamento fazia parte de um tratamento honroso àquela pessoa. Não ser sepultado, na cultura do Antigo Testamento, era uma desonra para alguém. Então, normalmente, o sepultamento, como eu disse, era um ato de honra para aquele que se foi. E o que Salomão está dizendo aqui é que há perversos que são sepultados, ou seja, que têm um sepultamento honrado, no qual eles são muito elogiados. E há muitos perversos que têm essa experiência, enquanto que há muitos justos que se esforçam para fazer o bem, que lutam contra a injustiça, que lutam para ter uma vida justa diante de Deus e diante dos homens, mas ele diz que essas pessoas simplesmente caem no esquecimento. É esse o contraste que Salomão está fazendo. Perversos que são sepultados, que têm uma honra, um funeral honroso, enquanto que justos são literalmente esquecidos. Enquanto que a situação deveria ser oposta. O justo, aquele que lutou pela justiça, deveria ser honrado. Eu sei que ele não vê mais nada, a gente sabe disso. Mas há uma simbologia, há um elemento simbólico que não pode ser descartado. Mas Salomão diz, eu vi, em muitos casos, o oposto acontecendo. E o que causa mais revolta aqui, meus irmãos, é que o texto está falando exatamente sobre o estágio final da vida, que é a morte. É o último momento em que a pessoa está aqui. Ou seja, esse exemplo contradiz o famoso ditado que nós costumamos utilizar, que diz, aqui faz, aqui paga. É um ditado popular. Aqui faz, aqui paga. Então, nós costumamos criar assim, olha, fez aqui, vai pagar aqui. Salomão diz, nem sempre é isso que acontece. Ele diz, imagine uma pessoa que vive fazendo mal, vive prejudicando outras pessoas. Aí, você espera o quê? Que essa pessoa seja punida, que essa pessoa passe na terra, que ela enfrente na terra as tribulações, as dificuldades, as punições dos céus e da terra. Mas aí, quando você espera que isso aconteça com ela, aí Salomão diz, é o oposto que acontece. Tudo começa a dar certo para essa pessoa. Essa pessoa começa a prosperar, a crescer. Essa pessoa tem tudo o que ela quer. E aí, quando é no final, na morte dela, ela ainda recebe meio mundo de elogio. Só elogios. Todo mundo falando bem dessa pessoa. Essa pessoa é honrada, tem um sepultamento honrado. E Salomão diz, e agora? Fez, não pagou. Não pagou. E fatos assim, meus irmãos, são no mínimo revoltantes. No mínimo revoltantes. Nós olhamos para fatos assim e eles desafiam a nossa fé e a nossa integridade. Porque em alguns momentos a gente costuma pensar assim, diz assim, rapaz, vale a pena mesmo querer ser justo. Vale a pena querer fazer o que é certo. Vale a pena querer fazer coisas boas. Vale realmente a pena. Afinal, meus irmãos, como agir em um mundo marcado por tantas injustiças? Como agir? Eu quero responder a esta pergunta com 4 respostas. 4 respostas. A primeira resposta que eu vejo no texto é que Salomão diz assim, cuidado, não entre na onda da injustiça. Não entre na onda da injustiça. Veja, na Bíblia, há casos, alguns casos, em que Deus puniu o pecado imediatamente. Casos como Nadab e Abiú, foram punidos ali imediatamente. Casos como de Uzá, punido imediatamente. Ananias e Safira, punidos imediatamente. Existem alguns casos em que Deus faz isso, os filhos de Coré, punidos imediatamente. Mas há muitos casos em que as pessoas pecam e nada acontece. E meus irmãos, quando esses casos de punição imediata acontecem na Bíblia, há um fato que acontece que é exatamente o temor que vem sobre as pessoas. Imagina, o camarada entrou lá no templo, foi fulminado, todo mundo teme. Rapaz, vamos nos orientar aí, olha, precisamos nos santificar, tu viu o que aconteceu? Viu o que aconteceu com Nadab e Abiú? Você viu o que aconteceu?
com Uzá, viu o que aconteceu, viu o que aconteceu, e isso gera o temor no coração das pessoas, porque elas estão vendo uma ação imediata de Deus punindo a injustiça, punindo o pecado. Mas, quando o contrário acontece, aí nós tendemos a relaxar. Poxa, faz, não acontece nada. Deus não está vendo isso não, E Deus não vai punir não, E aí então a nossa tendência é relaxar. Jesus contou uma parábola, não sei se você lembra, daquele servo, que o Senhor viaja e o servo diz assim: meu Senhor tarda a vir, está demorando demais. E aí então ele passa a espancar os criados, espancar as criadas, começa a comer, a se embriagar e a fazer meio mundo de coisas erradas. E ali então ele se entrega por quê? Ao pecado. Porque ele está vendo que o Senhor está tardando. Ele diz: ele está tardando demais, eu posso viver do jeito que eu quiser. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele escreve dizendo o seguinte, abre aspas, ele diz assim: nos últimos dias, diz Pedro, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha, eles vão questionar: onde está a promessa da vinda de Cristo? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. O que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que nos últimos dias, muitas pessoas vão dizer: será que Jesus vai vir mesmo? Será que esse negócio de segunda vinda de Jesus é real? É nada, vamos nos entregar ao pecado, vamos nos entregar aos prazeres da carne, vamos nos entregar àquilo que o mundo tem a nos oferecer. Ou seja, nestes casos em que a punição não é imediata, a tendência de muitas pessoas é de relaxarem na santidade e de viver de qualquer jeito. É isso que Salomão diz, veja o versículo 11 aí, por favor. Salomão escreve: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Veja que Salomão está dizendo, veja, o coração do homem é corrompido. E esse coração corrompido, Deus, na sua soberana vontade e na sua misericórdia, freia esse coração através do que na teologia a gente chama de graça comum. Ou seja, as pessoas com medo da punição do governo, da punição do Estado, da polícia, então elas evitam. O cara se ira, quer matar o outro, mas ele diz: não vou matar, porque se eu matar, então eu vou ser preso, então não vou matar. Então o medo faz com que ele, mesmo irado, mas ele contenha a sua ira. Mas o que é que Salomão está dizendo aqui para nós? Salomão diz que muitas vezes a corrupção está tão generalizada, tanto no coração humano quanto na sociedade em geral, que aí então a maldade começa a descer ladeira abaixo. Aquilo que deveria frear a sociedade acaba perdendo o freio. E aí então a maldade, a impunidade começa a descer ladeira abaixo. E desce muito rápido. Poderíamos citar aqui, meus irmãos, vários exemplos. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, um político que vê a impunidade do sistema e se corrompe. Quantos exemplos nós vemos assim? De políticos que quando estão lutando para chegar ao poder, então eles têm um discurso: olha, eu sou contra a corrupção, eu sou contra o roubo, eu sou um político honesto, eu não participo do sistema, não sou do sistema. Aí, quando chega lá, aí se perde. Entra na roubalheira, por quê? Porque o peso do sistema é muito grande. E aí então ele entra no sistema. Ou outro exemplo, o pastor que entra no ministério piedoso e se deixa levar pelo mercado da fé. Quantos pastores nós vemos? Começaram com mensagem centrada e tal, começaram bem, daqui a pouco, aí começaram a entrar pelo lado do mercado da fé, oferecendo o evangelho como uma mercadoria, e se perderam. Por quê? Porque o sistema da fé é muito forte, é muito poderoso. Ou então, o caso de um policial que entra justo e se deixa corromper pelo sistema, porque o sistema é muito forte, é muito potente. Poderíamos multiplicar aqui os exemplos em cada profissão. Cada um de vocês pode analisar para a sua própria profissão e ver como isso se aplica à sua profissão. Em todos os exemplos que eu citei, em todos os outros que nós poderíamos citar, as pessoas são tentadas a entrar no sistema, por quê? Por causa da impunidade. A impunidade faz com que elas se sintam tentadas a entrar no sistema. Nós precisamos orar, meus irmãos,
para que a sentença seja colocada sobre a má obra. Precisamos orar por justiça em nosso país, tanto a sentença divina quanto a sentença humana. Porque de fato, meus irmãos, se a sentença for executada com mais eficiência, nós seremos menos tentados a praticar o mal. Sem sombra de dúvidas. E se a justiça não for como deve ser, pastor? O que fazer se a justiça não for como deve ser? E aí a resposta é: devemos lutar contra o nosso coração corrompido. Veja que Salomão descreve: o coração é corrompido. E veja a expressão que ele usa, é muito, muito forte. Veja, mais uma vez o versículo 11. Ele diz assim: o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Não é 50%, não é 20%. Ele diz aí inteiramente: o coração está disposto a praticar o mal. E meus irmãos, se nós somos filhos de Deus, se nós somos guiados pelo Espírito, nós não podemos ter essa disposição à injustiça. Independente dos padrões do mundo e da impunidade, nós devemos olhar para o nosso padrão, que é Jesus. O nosso padrão não é o mundo, o nosso padrão é Jesus. No contexto do Novo Testamento, vocês sabem, havia muitos religiosos hipócritas, muita gente que estava mercadejando a fé, muita gente que estava ali vivendo uma religião totalmente desvirtuada da palavra de Deus. Mas nós vemos Jesus andando contra o sistema, batendo de frente contra o sistema. Nós vemos Jesus vivendo a justiça de Deus, pregando a verdade, vivendo a verdade, defendendo a verdade. Não importa o modelo apresentado pelo mundo, o nosso padrão é Jesus e precisa ser Jesus. É um cuidado que nós precisamos ter. E há vários outros exemplos que a gente poderia citar. Noé, a Bíblia diz que ele viveu num tempo onde a maldade era generalizada, mas Noé andava com Deus. Noé era justo e reto e andava com Deus. Samuel estava no templo vendo os pecados dos filhos de Eli. Ele disse: eu não quero fazer isso, eu quero temer a Deus. Samuel era um ponto fora da curva, estava ali vivendo uma vida justa, piedosa, sendo um homem de Deus, mesmo com tanta injustiça ao seu redor. Jeremias viu vários profetas se vendendo. Profetas se vendendo ao rei, dizendo: não, a Babilônia não vai invadir, a Babilônia não vai punir, Deus ama o seu povo. Jeremias viu aquilo. Se ele tivesse feito aquilo, ele teria sido elogiado, ele teria sido recompensado pelos políticos. Mas nós vemos Jeremias como? Dizendo: olha, arrependam-se, a Babilônia vai entrar aqui, a Babilônia vai devastar aqui, o povo se afastou dos preceitos do Senhor. E nós vemos um homem que não estava ali se entregando ao sistema. José viveu no Egito, mas não se corrompeu com o sistema. Daniel estava na Babilônia, mas não se corrompeu com o sistema. Os 3 jovens não se corromperam com o sistema. Nós devemos, meus irmãos, seguir os exemplos desses irmãos. Vivemos numa sociedade injusta, sim, mas nós não fomos chamados para a injustiça, nós somos chamados para a justiça. Então, como devemos viver, pastor, no mundo de injustiça? Viva uma vida justa, viva uma vida santa, viva uma vida piedosa. Ah, pastor, mas as pessoas não vão entender. Com o passar do tempo, sim, elas vão entender, elas vão ver que você faz a diferença, elas vão ver que você é diferente, que você representa um reino que não é deste mundo. Segundo lugar, como viver em uma sociedade injusta? O segundo conselho que nós vemos aqui é: veja a injustiça com os olhos da eternidade, com os óculos da eternidade. Veja a injustiça com os óculos da eternidade. Veja, se as nossas lentes forem carnais, para olhar para a injustiça, então o resultado vai ser uma grande frustração. Não vamos entender nada, vamos ficar frustrados. Mas olhe com os olhos de Deus, com as lentes de Deus. Veja como está no texto, versículo 12, por favor. Versículo 12 diz assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Veja, Salomão diz assim: ainda que os ímpios não conhecem a Deus, ainda que eles vivam muito,
ainda que eles tenham muitos anos de vida, ainda que eles multipliquem as maldades, ele até usa aqui um número, né, redondo, 100 vezes, maldade 100 vezes, ou seja, muita maldade, ainda que eles façam muita maldade, Salomão diz, a história não acaba aqui. A história não acaba aqui. A história não acaba num velório pomposo. A história não acaba numa cerimônia fúnebre, onde aquele que está ali é elogiado. Salomão diz, após a morte, segue-se uma realidade muito diferente. Muito diferente. Para que a gente entenda um pouco, eu vou pedir para colocar na tela aí, o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19, para que a gente possa visitar um outro texto que dialoga com este. Eu estou falando da parábola do rico e do Lázaro. E acompanhem comigo aí, o texto diz assim, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veja, nós temos nessa parábola uma história parecida com o que Salomão destacou. Fala sobre um homem que era riquíssimo, só que pela descrição que nós vamos ver, não era um homem que tinha uma vida piedosa, não era um homem que tinha uma vida com Deus, e nós temos o Lázaro, que era um homem que não tinha uma condição financeira básica, mas era um homem temente ao Senhor, que vivia para Deus. E aí então o texto continua. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha a expressão que aparece aqui, ele foi sepultado. Lembra do que eu falei? Quando aparece a palavra sepultado, não é simplesmente uma menção de que morreu. Não, ele teve um sepultamento honroso. O Lázaro nem foi sepultado. O Lázaro morreu e ficou no esquecimento. Veja, que parece muito com o exemplo que Salomão deu. O rico tem um sepultamento honroso, né, cheio de honrarias, elogios, babação, toda aquela coisa. Já o Lázaro foi esquecido. E como ele foi esquecido, então a Bíblia o honra, né, diz assim que ele foi levado pelos anjos. Ele não teve uma honra aqui, mas teve uma honra no céu. E aí o texto continua. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e que me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Veja, que esse texto aqui é muito semelhante ao que nós olhamos. Salomão está tendo essa visão, que não é uma visão carnal, mas é uma visão espiritual. Ele está dizendo, a vida não acaba no túmulo, a vida não acaba no caixão, há uma realidade pós-morte, e essa realidade é tão real como essa roupa que nós estamos vestindo. Ela é muito real. O texto chega a dizer que os perversos são como a sombra. Eu gosto dessa figura da sombra, por quê? Porque é a ideia exatamente de quando o sol está se pondo. E quando o sol está se pondo, então o brilho do sol começa a ir embora e as sombras das trevas começam a dominar o dia. A gente não sente muito isso na cidade por causa da quantidade de luz elétrica que existe. Mas quem já foi da zona rural, né, quem ainda passou muito tempo na zona rural, então vê que de fato é muito escuro, é uma escuridão completa. É muito mais escuro. E aí então ele diz que é assim a vida dos perversos. O perverso é como a sombra. Ou seja, a vida pode até brilhar para ele por um tempo, mas logo o sol vai embora. E a sombra começa a tomar conta de tal forma que a vida dele se torna uma intensa escuridão. Salomão está dizendo para nós, não vale a pena o caminho da perversidade. Os perversos não temem a Deus, mas mesmo sem temerem a Deus, um dia eles estarão na presença de Deus e ali eles vão temer. Aqueles que dizem Deus não existe, um dia eles vão estar na presença de Deus e eles vão ver que Deus existe e que esse Deus é digno de ser temido. Mas, meus irmãos, nós devemos ressaltar aqui que a única forma de você enxergar isso que eu acabei de falar é pelas lentes espirituais.
Não é a lente carnal, é a lente espiritual. Veja a diferença que ele usa. Não sei se você atentou para a diferença na forma que ele usa. Veja o versículo 12 aí, a parte B, por favor. Ele diz assim, ó: eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem. Não sei se você atentou, talvez na leitura rápida você não atentou, mas há uma diferença de verbo aqui. Porque quando ele está vendo a injustiça, ele diz assim, eu vi. Eu vi que tinha gente que estava arruinando homem, que estava arruinando outro homem. Ele diz, eu vi que tinha perversos que eram honrados, eu vi que tinha justos que eram esquecidos. Então, veja, ele está usando para toda injustiça, ele está usando o verbo ver. São coisas que ele está vendo. Só que aqui, ele não diz assim, eu vejo que os que temem a Deus se darão bem. Ele não diz eu vejo. Ele diz eu sei. Eu sei. Por que ele não diz eu vejo, ele diz eu sei? Exatamente porque aqui é um ato de fé. Não é um ato de visão natural, é um ato de fé. Ele diz, eu sei pela fé que os ímpios não vão se dar bem. Eu sei com certeza pela fé que os justos vão se dar bem. Então esse verbo é muito diferente, não é o que eu posso ver, não é o que eu posso enxergar. Mas eu sei que existe um Deus que é justo, e que mesmo que nós aqui sejamos vítimas de muitas injustiças, o Deus que é totalmente justo não vai deixar o culpado como inocente, e nem vai tratar o inocente como culpado. São os olhos da eternidade, são os óculos da santidade. Os óculos da eternidade, meus irmãos, nos faz ver a recompensa dos justos e a recompensa dos ímpios. Quais são as lentes que você tem utilizado para ver as injustiças deste mundo? Muitas vezes nós estamos tão envolvidos nesse mundo que a gente acaba se acostumando a ver com as lentes naturais. E aí a gente começa a ter inveja dos ímpios. A gente tem inveja. Por quê? Estamos olhando com um olhar carnal. A gente olha para o vizinho e diz, rapaz, esse camarada não teme a Deus, não acredita em Deus, e prospera tanto. Rapaz, parece que não passa problema, parece que não tem dificuldades. E a gente começa a invejar. Porque nós estamos olhando com os olhos carnais. Mas quando nós trocamos as lentes e olhamos com as lentes espirituais, aí a gente, ao invés de ter inveja, a gente começa a olhar com um olhar de misericórdia. A gente começa a dizer, meu Deus, ele é tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro, é tão pobre. A gente começa a olhar e dizer assim, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Porque alguém que não conhece o Senhor, quando morrer, não vai levar o dinheiro, não vai levar o carro, não vai levar o jatinho, não vai levar o avião, não vai levar a casa na praia, não vai levar nada. Quando morrer, vai única e exclusivamente encontrar-se com o Senhor. E ali não vai poder comprar Deus com os patrimônios, com o patrimônio que fez enquanto estava vivo. Precisamos olhar com um olhar espiritual. Então veja os dois primeiros conselhos de Salomão. Primeiro conselho, recapitulando, ele diz, não entre na onda da injustiça. Não entre. Você vai ser tentado a entrar, mas não entre. Segundo conselho, ele diz, veja a injustiça com o olhar da eternidade. Aprenda a trocar as lentes, não veja com o olhar natural, veja com o olhar espiritual. Terceiro conselho que nós vemos aqui. Salomão diz, não deixe que as injustiças tirem o brilho da sua vida. Não deixe que a injustiça tire o brilho da sua vida. Como assim, pastor? Deixe-me explicar. A nossa tendência pecaminosa, tá? Nós temos ainda uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, é sempre focar nos aspectos negativos da vida. Infelizmente, irmãos, nós temos ainda essa tendência, ou seja, Deus faz tanto, mas a gente ainda é tentado a ver o que Ele deixou de fazer. Ah, mas eu queria isso. Ah, mas eu queria aquilo. A famosa ingratidão. Muitas vezes nós somos ingratos. Somos tentados à ingratidão. E Salomão está contemplando a injustiça no mundo, mas ele incentiva a cada um de nós para que nós nos alegremos nas coisas simples da vida, nas coisas mais básicas da vida. Veja o versículo 15 aí. Ele diz assim, então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem
nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Ou seja, em resumo, se Salomão vivesse no nosso tempo, certamente ele ia procurar um PG. Não tenho dúvida, tenho dúvida. Não sei qual PG ele ia, né? Porque, irmãos, a competição é grande, viu? Os irmãos me veem assim, às vezes, pastor, o senhor está gordinho e tal. Tá? Vai para 3 PG por semana para você ver. O segredo é esse. Né? Veja, chega num PG, aí vai fazer uma visita, pastor, fiz uma irmã, né? Aí imagina, você vai lá, 3 visitas por dia. Aí você sai de uma casa lá, pastor, aqui, aí você vai para outra. Aí à noite PG, meu irmão, é difícil, né? Ora aí pelo teu pastor. Veja, Salomão está dizendo assim, veja, ele diz, neste mundo de injustiças, são tão bons os momentos que nós temos de nos alegrar nas coisas simples da vida, no poder comer, beber, alegrar-se. Meus irmãos, a gente acaba se acostumando com isso que a gente faz. Quando você pega ali a sua comida, seja num PG, seja na sua casa, às vezes a gente pega tão rápido, né, que já perdeu até o hábito de orar agradecendo a Deus pela refeição. Tem gente que não tem mais esse hábito. Então já vai comendo, coloca no prato, vai comendo. Meu irmão, deixa eu te incentivar uma coisa, com muito carinho. Aprenda a agradecer a Deus pela sua refeição. Não somente pelo pão que Ele te dá, mas pela condição que você tem de comer, de beber. Sabe por quê? Porque você só sabe como é bom se alimentar quando você conhece alguém que não pode se alimentar. Quantas pessoas agora estão no hospital se alimentando através de uma sonda? Não podem comer o alimento. Tem que ser um alimento preparado, pastoso, porque vai direto para o estômago. Não tem o prazer, a alegria de mastigar, de estar ali provando, sentindo o sabor gostoso. Não tem, não tem. E nós fazemos isso todos os dias, né? Todos os dias a gente faz. Toma café, almoça, que acha que é normal. Acha que é normal. Parece que nós não nos alegramos mais nessas coisas, entre aspas, pequenas da vida. Mas Salomão diz, você vive num mundo de muitas injustiças. Então, aprenda a valorizar as coisas do dia a dia. As coisas que você faz diariamente. A vida é uma dádiva de Deus, então desfruta da sua vida. Desfruta daquilo que Deus coloca na sua mão. As injustiças são grandes, são. Os problemas são grandes, são. Mas nós não podemos permitir que esses problemas, essas injustiças, tirem o brilho da nossa vida. Nós não podemos nos tornar pessoas amargas, azedas. Pastor, mas é porque o mundo é injusto, não tem como ter felicidade? Tem. Tem como ter felicidade. Há motivos para agradecer. Há motivos para celebrar. E sinceramente, irmãos, eu acredito que nós temos mais motivos para agradecer do que para murmurar. Mais motivos para nos alegrar do que para nos entristecer. O problema é que muitas vezes nós estamos procurando os motivos para nos alegrar nas coisas grandes. Aí eu digo, olha, se de repente a gente faz uma pergunta, olha, quantos aqui tem uma bênção para agradecer? Aí a pessoa fica olhando assim, rapaz, uma bênção para agradecer. Pastor, estou lembrando não, uma bênção. Você acordou, então você já tem uma bênção grande para agradecer. Você foi alvo da misericórdia de Deus neste dia. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Você só está vivo porque Ele continua sendo gracioso e misericordioso com você. Isso já é uma grande bênção. Como eu disse, quando você se alimenta, isso é outra bênção. Quando você pode andar, isso é outra bênção. Quantas pessoas que não podem andar? Você pode enxergar, glória a Deus. Você pode falar, que bom. Então alegre-se nessas coisas, que são coisas básicas da vida. Salomão diz, eu exaltei a alegria. Eu me alegrei. Eu me alegrei.
porque mesmo na injustiça, mas eu posso experimentar a bondade do Senhor e a graça do Senhor. Há muitas pessoas que têm bem menos do que nós temos e são muito mais alegres do que nós somos. Isso para nossa vergonha. Há muitas pessoas que têm bem menos do que nós temos e são muito mais alegres do que nós somos. Para finalizar, só quero recapitular os 4 pontinhos que eu coloquei. Primeiro, não entre na onda da injustiça. Segundo, veja a injustiça com os olhos da eternidade. Terceiro, não deixe que as injustiças tirem o brilho da sua vida. Quarto e último lugar, conforme-se em não entender o plano de Deus. Conforme-se em não entender o plano de Deus. Eu pergunto, a injustiça que é cometida pega Deus de surpresa? É lógico que não. Lógico que não. Deus não é pego de surpresa, Ele sabe. Ele sabia antes de todas as injustiças serem cometidas. Ele sabia antes do primeiro pecado entrar na terra, Ele sabia que ia acontecer. E aí a pergunta que não quer calar é, então pastor, por que Deus permite? E essa é a pergunta que vale $1 milhão. Principalmente quando nós somos vítimas da injustiça, porque é muito ruim. Quando a injustiça nos abate, nos afeta, então a nossa tendência é perguntar por quê? Por que a injustiça chegou até mim? Será que nós entendemos o plano de Deus? Será que podemos entender o plano de Deus? Salomão vai explicar, versículo 16, ele diz: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia e nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Veja, eu quero chamar você para junto comigo nós olharmos para a nossa limitação. Quem somos nós? Nós somos uma pequena pecinha, uma peça minúscula na grande estrutura do universo. É isso que nós somos. Se você já teve a oportunidade de estudar o básico, pelo menos, da astronomia, você sabe que o planeta Terra é perdido no espaço. O espaço tão grande, com tantas estrelas, tantas galáxias, o planeta Terra é um pontinho, é um nada nesse grande universo. E nós somos o nada na Terra. Nós somos o minúsculo do minúsculo. Então, o que nós somos? Como eu disse, uma pequena peça em uma grande estrutura do universo. Deus conhece toda a estrutura. Deus conhece toda a história do universo. E nós somos tão limitados que nem a nossa história nós conseguimos entender. De tão pequenos que nós somos. Salomão diz assim, olha, eu contemplei a obra de Deus. Eu fui averiguar a obra de Deus. E ele chega à conclusão, ele diz, ninguém pode entender. Ninguém consegue entender. Isaías é enfático quando Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu, os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os caminhos e os pensamentos de vocês. Meus amados irmãos, o nosso conhecimento é limitado, muito limitado. Já mencionei aqui uma frase que é atribuída a Isaac Newton, que ele dizia que o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Não entender o plano de Deus não deve nos deixar frustrados. Ah, pastor, não consigo entender o plano de Deus, que bom! Isso significa que você não é Deus. Se você entendesse Deus completamente, você seria Deus. Mas você não é Deus. Pelo contrário, quando nós entendemos que nós não entendemos o plano de Deus, nós entendemos que nós somos totalmente dependentes dEle. Precisamos depender dEle. Nós não precisamos conhecer o caminho de Deus, apenas precisamos saber que Ele conhece. Acabou. Quando eu estou andando no carro com o Nicolas, ele não quer saber para onde a gente vai. Ele não quer saber. Ele só sabe de uma coisa. Tem um pai que o ama e que não vai levá-lo para um lugar ruim. Tem um pai que cuida dele
e que vai dirigir o carro para um lugar seguro. Ele sabe que pode confiar em mim. Se eu perguntar a ele agora, ele disse, você sabe o que é fé? Ele não vai saber definir o que é fé. Ele não sabe. Você sabe definir o que é amor, segurança? Ele não sabe. Mas na prática ele já vive isso. Porque ele tem um relacionamento com um pai que ama. E se eu amo meu filho, muito mais Deus nos ama. Muito mais o Senhor nos ama. No Salmo 23, é muito interessante você pensar que aquela ovelha é totalmente passiva. Veja, a ovelha é totalmente passiva. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí começa. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia pelas águas tranquilas. Ele prepara um banquete. Ele refrigera a minha alma. É Ele que faz. E a única coisa que a ovelha faz é ir para o vale da sombra da morte. Pode observar. Ela é sempre passiva. Aí quando ela faz alguma coisa, ela vai para o vale da sombra da morte. Veja. Assim somos nós. E assim é Deus. Essa é a nossa experiência. Depender de Deus. Deus conhece e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, o mundo é cheio de injustiças? Irmãos, é muita injustiça. Mas que bom que o Deus que rege este universo é um Deus justo. E ainda que a injustiça possa, muitas vezes, parecer que vai triunfar no mundo, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Não vai triunfar. Não vai triunfar. Porque Deus já decretou o final da história. Um dia, não sabemos quando, não podemos marcar data, mas um dia, com certeza absoluta, assim como Salomão disse, eu sei com certeza, nós podemos dizer, um dia esses céus vão se rasgar, e todo olho verá o Filho do Homem, vindo com poder e grande glória, e Ele vai instituir um reino eterno, e esse reino é um reino de justiça, de santidade. Este reino é um reino que não aceita suborno. É um reino que não é comprado pelo dinheiro dos homens, das pessoas. Este rei não precisa de nada, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então nós podemos confiar, podemos servir a Ele. Nós lemos aqui, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Nós lemos no início deste culto, dizendo, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu a Ele primeiro para que venha a ter de volta? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É este Deus, é este Senhor a quem nós servimos. E nós temos a certeza de que o reino justo dele, no final, vai triunfar sobre todos nós. Se você crê nisso, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore ao Senhor comigo. Deus, no mundo de tantas injustiças, quando nós muitas vezes somos tentados até a olhar para trás e dizer, será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena fazer o bem? Nessa noite o Senhor nos trouxe, nos reuniu aqui, para que pudéssemos meditar sobre a importância de olhar para a injustiça, não com um olhar carnal, mas com um olhar espiritual, com as lentes do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para que nós entendamos que nós não somos do mundo e por isso nós não podemos, não devemos entrar na onda do mundo. O Senhor nos trouxe aqui, nos fazendo entender nesta noite que nós precisamos deixar que o Senhor, que tem um plano perfeito, coordene a história. Precisamos apenas depender do Senhor e entender que as injustiças da vida não devem tirar o brilho da nossa vida. Ajuda, Senhor. Ajuda que não sejamos apenas ouvintes desta palavra, mas praticantes. Que amemos o Senhor acima de todas as coisas. Que vivamos uma vida justa, assim como Noé, assim como Jeremias, assim como José, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque, Abdenego, assim como Jesus Cristo de Nazaré. Sim, Ele é o nosso padrão e que possamos seguir os seus passos. Oramos em nome de Jesus. Amém.